O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Na Rádio Observador. É o Jornal da Meia-Noite, edição da jornalista Diana Rosa. E, Diana, começamos com o conflito no Médio Oriente, num momento em que são ouvidas várias explosões no Irão. Mais propriamente no sul do país, a leste de Badr Abbas, é o que adianta a imprensa iraniana, que acrescenta que foram ativados os sistemas de defesa aérea. As autoridades estão a investigar a origem das explosões. E o Irão quer ter acesso a milhares de milhões de euros em fundos congelados em bancos estrangeiros para fechar um acordo com Donald Trump. Notícia avançada pelo New York Times. De acordo com o jornal norte-americano, a questão dos fundos passou a ser um dos principais entraves nas negociações, com Teherão a defender que não vai haver avanços significativos sem que o dinheiro seja desbloqueado. Teherão afirma também que não se vai deixar intimidar pela retórica de Trump relativamente a linhas vermelhas. É o que afirma o chefe da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento iraniano. As linhas vermelhas, segundo o responsável, incluem o direito de enriquecer urânio, a posse de urânio enriquecido, a autoridade sobre o Estreito de Hormuz e a remoção das sanções. No X, Ebrahim Azizi escreve que é evidente que Trump, à procura de uma saída para este impasse estratégico, alterna entre ameaças e apelos a um acordo. Luís Montenegro responde ao repto deixado por Vladimir Putin. O primeiro-ministro português concorda que a Rússia e a Europa devem negociar diretamente. O presidente russo manifestou disponibilidade para conversar com a Europa, ainda que com a possibilidade da existência de um mediador. Para Luís Montenegro, o Bloco Europeu deve sim ser independente dos Estados Unidos no processo de negociações. Um processo de paz na Ucrânia carece também de sentar à mesa a Rússia. E a Europa não pode estar eternamente dependente da intermediação de responsáveis que, com todo o empenho, seguramente, e com todo o mérito, têm diligenciado no sentido de garantir uma paz justa e duradoura na Ucrânia. A Europa deve tomar a iniciativa de fazer o estabelecimento desse diálogo com as partes envolvidas, com a Ucrânia, naturalmente, é um acompanhamento que é permanente, e também com a Rússia. Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas nos espaços perdidos do Parlamento, depois do debate quinzenal. António José Seguro pede o fim da cultura de desorganização e do jogo de passa-culpas na política. Num discurso, numa iniciativa do jornal Eco, no Centro Cultural de Belém, o chefe de Estado foi crítico quanto à estratégia do país a longo prazo. António José Seguro diz que o improviso tem limites. Seguro aponta ainda o dedo ao constante passa-culpas entre políticos e critica a falta de responsabilização pelos erros cometidos. O Presidente da República critica ainda os meios de comunicação social, considera que é privilegiado o conteúdo sobre conflitos e trocas de acusações.
E seguimos agora com a denúncia da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto. São frequentes os casos de grávidas a quem é recusado o atendimento hospitalar por falta de contacto prévio com o SNS 24. Acusações a pretexto do caso do Hospital de Faro, que na sexta-feira recusou atender uma grávida em trabalho de parto que se deslocou às urgências sem ligar previamente para a linha SNS 24. A mulher de 37 anos teve de percorrer 70 km para ser atendida noutro hospital. Sara Duval, presidente da associação, garante que este tipo de situações é recorrente. São dezenas, isto já acontece há algum tempo. Uma senhora chegou a estar 2 horas à espera, com um parto prematuro e contrações na sala de espera e não foi atendida. Acabou por desistir e ir para o privado. O que as pessoas de facto relatam é que chegam, não têm o SMS e são obrigadas a ligar muitas vezes em frente ao guichê da triagem. A presidente da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto considera que este tipo de casos viola o mais básico dos direitos, que é o acesso à saúde. E Diana, está dominado o incêndio em Aroca. No local mantém 126 operacionais. Apoiados por perto de 40 viaturas, foi que adiantou a Proteção Civil à Rádio Observador. Há cerca de 1 hora, o incêndio deflagrou numa zona florestal em Vila Chã, freguesia de Escaria. Por volta das 5h30 da tarde chegaram a estar a combater as chamas 6 meios aéreos. E agora é 12h06. Que outras notícias marcam esta hora? O Bloco de Esquerda da Câmara Municipal de Lisboa pede esclarecimentos a Carlos Moedas sobre a nomeação de Vasco Morgado para um cargo de direção na EGEAC, a empresa que faz a gestão cultural da cidade. Vasco Morgado é arguido na Operação Tutti Frutti, acusado pelo Ministério Público de corrupção, prevaricação e branqueamento de capitais. O Bloco questiona a compatibilidade da nomeação com declarações anteriores do Presidente da Câmara, que tinha afirmado não colaborar com arguidos. O partido pede explicações sobre os critérios usados no processo de escolha. A zona da Mouraria é prioritária no combate ao tráfico de droga, é o que diz o Presidente da Câmara de Lisboa, que entende que é grave a situação. Carlos Moedas defende o reforço policial e de novas medidas aplicadas no terreno, devido ao número de alertas de residentes sobre o tráfico e o consumo em vários pontos do bairro, como a Travessa da Madalena. A oposição critica a falta de resposta estrutural a problemas que se arrastam. As entidades nos transportes e da segurança rodoviária querem alterar a lei dos TVDE. O tema foi abordado na Comissão Parlamentar das Infraestruturas, Mobilidade e Habitação. A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, também o Instituto da Mobilidade e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária defendem um reforço da fiscalização e da segurança no setor. As 3 entidades concordam num maior controle sobre a atividade através de ferramentas digitais e troca de dados em tempo real. A Noruega vai aderir à proposta francesa de dissuasão nuclear avançada, anúncio do presidente francês Emmanuel Macron, depois de uma reunião em Paris com o primeiro-ministro norueguês. A iniciativa faz parte da nova estratégia de segurança europeia promovida por França para reforçar a cooperação com os aliados na área de defesa nuclear sem partilha do controlo de armas. O Crystal Palace venceu a 5ª edição da Liga Conferência de Futebol. A equipa inglesa derrotou o Rayo Vallecano por 1-0 na final em Leipzig, na Alemanha, com um gol do avançado francês Jean-Philippe Mateta aos 51 minutos. O Crystal Palace torna-se assim no 3º clube inglês a erguer a mais recente competição continental de clubes, com a vitória dos londrinos depois da conquista da Liga Europa pelo Aston Villa frente ao Friburgo. A Inglaterra pode fazer o pleno caso o Arsenal vença o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, que está marcada para este sábado. E é notícia de fecho do Jornal da Meia-Noite, edição da jornalista Diana Rosa, que está de saída. E tu também? Eu também, estamos as duas, amanhã. Exatamente. Encontramos-nos amanhã. Tenham uma boa noite. Até amanhã. Até amanhã. E já a seguir temos Porque Sim Não É Resposta. Deixe-se ficar com a Rádio Observador. Até amanhã.